Olá, Coquinho, tudo bem? Pronto para mais uma aula de História Geral? Vamos que vamos, né? Fazer o quê? Daqui só vai, né? Nada volta. Imperialismo! Esse tema aí já é bem conhecido por você, você sabe o quanto que isso é importante. Não preciso nem falar nada. Imperialismo é a mesma coisa que neocolonialismo. Neo quer dizer o novo. Colonialismo, colonização, a nova colonização. Foi quando os europeus saíram de novo para ocupar o resto do mundo. Ou seja, os europeus eles têm até este momento aqui já uma tradição consolidada de fazer isso, né? De sair colonizando as pessoas, sair ocupando as pessoas. O que muitos disseram como ato de pular carniça. Enquanto que em outros momentos da história, civilizações sempre foram ocupando territórios adjacentes, os europeus, a partir da Idade Moderna, com as grandes navegações, resolveram pular carniça, tá? Eles começaram a pegar pedaços de regiões longínquas, né? E aqui eles estão de novo fazendo isso. Então não esquecer, nós já estamos no século XIX, isso aqui foi comparado, tá? Ele foi usado assim de maneira comparativa em relação ao colonialismo das grandes navegações da era mercantilista, quando os europeus pularam carniça para ocupar o resto do mundo. Muito bem, vamos começar pelo básico do básico do básico. O termo imperialismo significa o quê? Significa isso aqui: busca por fontes de matéria-prima, busca por mercados consumidores. A motivação do imperialismo é isso. Resumindo, a busca por matéria-prima, busca por mercado consumidor, estamos falando que a Revolução Industrial descobriu técnicas de se fabricar tão rápido, que somente a matéria-prima, tá? Somente os minérios, somente os recursos naturais da Europa não eram suficientes. Segundo, somente o mercado consumidor europeu não era suficiente para satisfazer a ânsia de maiores lucros, a ânsia de crescimento econômico das classes industriais, né, da Europa, tá? Mesmo porque a gente sabe que a classe trabalhadora europeia ela não é praticamente mercado consumidor de quase nada, né? As condições dos trabalhadores da Europa neste momento são muito ruins. E a renda é muito baixa, então eles não consomem grandes coisas, tá? E o que acontece é que agora eles querem sair ao redor do mundo para conseguir então ampliar esses recursos. Mas isso é o básico do básico. Vamos agora aprofundar, que é onde está o filé mignon, a parte que nos interessa, né? Características. Uia, imperialismo tem a ver com o quê? Buscar matéria-prima e mercado consumidor. Por que a relação com a dominação europeia sobre as outras nações? Os europeus, para cumprir o seu objetivo de matéria-prima e mercado consumidor, vão invadir os outros países, vão submeter populações. Tá? Por quê? Porque simplesmente não dá para você chegar num povo qualquer, longínquo, e falar assim, ó, fabriquem matéria-prima para mim. A coisa não é tão simples assim. Porque a imensa maioria desses povos da qual eles estão entrando em contato agora, estamos falando que eles estão estabelecendo relações comerciais com povos que ainda não tinham visto europeus ainda, o interior da África, o interior da Ásia. Então significa que esses caras não querem fabricar matéria-prima, eles sequer entendem como funciona o sistema capitalista. Então não faz sentido que eles destinem toda uma nação para ficar produzindo minérios, por exemplo. Isso não entra na cabeça de muitas culturas ao redor do mundo. E segundo, porque dentro de uma própria lógica econômica, os europeus não estão atrás de matéria-prima cara, onde essa matéria-prima será vendida cara para gerar prosperidade para essas nações que estão vendendo a matéria-prima. O objetivo da Revolução Industrial é maximizar os lucros, certo? Não é nem gerar, digamos assim, uma super renda para a sua classe trabalhadora e muito menos agora gerar uma super renda para os países que vão fornecer essa matéria-prima. Se é possível estabelecer uma relação de dominação, onde se paga pouco pela mão de obra e pouco pela matéria-prima, óbvio que os lucros serão muito mais altos, né? E segundo, busca por mercados consumidores. Quem disse que esses povos querem comprar os produtos europeus, né? Quem disse que faz sentido a lógica do consumo para essas civilizações? E é por isso que nós passamos por um processo impositivo, um processo violento, onde boa parte das culturas locais terá que ser erradicada, terá que ser esmagada, tá? Mas com que direito os europeus fazem isso? Com esse direito que eles criaram para si mesmo. A percepção do eurocentrismo, a visão de que a Europa é o centro do universo. Porque nós estamos vivendo um momento de otimismo, de euforia, certo? Os europeus agora estão produzindo a Revolução Industrial e eles acham que isso é um sinal de evolução e de que eles haviam chegado no ápice da Revolução.
E a partir deste momento, considerando-se a civilização mais evoluída do planeta, os europeus se viram no direito de dominar os outros que seriam, abre aspas, mais primitivos, certo? E tudo isso, então, cria a percepção do que a gente pode entender pela concepção da superioridade racial branca ou da supremacia racial branca, tá? Assunto que está tão em discussão nos dias de hoje, infelizmente, né? Ainda, tá? Então vamos lá. Na prática, o nosso imperialismo passa pelo processo de partilha da África e da Ásia. Partilha, leva esse termo exatamente com o que ele significa. Partilhar significa repartir, fatiar em pedaços como uma pizza, tá? Não é à toa que nós temos uma fronteira, às vezes, assim, tão perfeitinha, né? Certo? Porque, na verdade, essas fronteiras não estão prestando atenção em limites culturais, geográficos, étnicos, nada. Isso aí é estabelecido através do quê? Através de acordo, através de divisão. Entendeu? Até onde que vai a sua fatia da pizza, até onde que vai a minha, a gente passa a tesourinha ali, fica cada um com um pedaço. Mas por quê? Tá? Nós temos aqui vários reinos aqui que eles têm tradições milenares, né? Particularmente a África, nós estamos falando dos povos mais antigos do planeta, são os povos mais tradicionais do planeta. Com que direito que os europeus se veem de fazer isso? Que eles estariam levando a civilização. Como os europeus eles evoluíram através da Revolução Industrial, eles se veem no direito agora de levar a civilização para esses povos bárbaros. Pensa um europeu neste momento, veja, nós aqui estamos andando a locomotivas, tá? Que são movimentadas a máquina a vapor de James Watt com a aplicação da física, matemática e toda essa prosperidade, né? Esse luxo, esse glamour. Ah, pobres africanos, pobres asiáticos, ainda caçam animais, ainda dançam em torno da fogueira. Ou seja, cria-se a ideia de que a evolução científica está necessariamente relacionada com a evolução genética, tá? Certo que não é uma concepção mais aceita hoje em dia, isso é um erro grosseiro, aliás. Mesmo que a forma como os europeus viam a ciência, nem sempre eles adotavam a ciência como a ciência ela deve ser, como um processo investigativo. Muito pelo contrário, eles adotavam a ciência como ideologia, a ciência como fé, tá certo? Tanto que a visão deles de futuro era uma coisa profundamente ideológica e não era científica. A visão científica é uma visão investigativa, repetindo, uma visão questionadora. Ela não cria mundos perfeitos, ela não imagina ideais, ela não imagina principalmente civilizações perfeitas e superiores, tá? Não é para isso que a ciência serve, né? A ciência ela não tem esse papel. A ciência ela é um papel de investigação do funcionamento da natureza e não de ideologia, tá? E a ciência não serve para criação ideológica, né? Olha os europeus aqui, por que eles estão se sentindo assim, né? A gente já discutiu isso aqui rapidamente em outros momentos, mas é sempre bom porque isso ajuda a consolidar bem a visão que a gente tem desse período aqui, do século XIX. E a gente consegue entender bem o que se passa na cabeça dos europeus. Eles estão se vendo dentro da Belle Époque, o período do positivismo, onde é aquela ideia que o próprio Augusto Comte dizia que a humanidade ela só melhora, tá? Ela avança em direção ao positivo, ela vai se melhorando. O joinha, né? Certo? Então, através da ciência, tudo leva ao progresso, ao positivo. E os europeus estão colhendo frutos da sua Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela foi muito produtiva, de fato, a fabricação em série, né? Isso permitiu o quê? Permitiu a dominação de outras regiões do planeta, permitiu o aumento do comércio, o enriquecimento da classe burguesa, um enriquecimento nunca visto, e eles agora acham que estão na chamada Bela Época, uma época de prosperidade econômica, uma época de crença na superioridade europeia. Eles estão abrindo, né, grandes reformas urbanas, estão mudando o seu modo de vida, está aparecendo o consumo, onde as pessoas vão no mercado, vão numa loja e compram uma grande variedade de produtos, certo, que não existiam até então, enfim, né, cosméticos, indústria alimentícia, né, enfim. Tá? E surge então o modo de vida urbano, surgem os cafés, a moda, o gourmet, né, enfim, tudo isso está aparecendo agora, certo? Tudo isso aqui justo por causa dos frutos, dos benefícios que a ciência está trazendo para esse povo aqui. Certo? Olha que vocês estão olhando aqui atrás aqui, a Torre Eiffel, né? Isso aqui é um grande monumento. Isso aqui servia, na verdade, como um grande símbolo nacional, um símbolo para coroar o que ia acontecer ali embaixo. Uma feira universal de ciências. Nessas feiras universais de ciências, que eram muito comuns no século XIX, eram apresentadas as grandes invenções. Telefone, lâmpada elétrica,
Tudo isso para mostrar como a humanidade estava caminhando a passos largos. E não é à toa que, então, eles convidaram esse engenheiro, né, esse Eiffel, que venceu o projeto de construir o memorial. E a ideia era justamente construir a Torre Eiffel, que passaria a ser, nesse momento, a estrutura mais alta do planeta, já construída pelo homem, e que, terminada a feira, eles iriam desmontar aquilo ali. Por quê? Porque isso tem um potencial simbólico muito forte, justamente de se provar a supremacia da ciência. O homem consegue chegar no céu a hora que ele quiser e ele não precisa mais da ajuda de Deus. É isso que representa a Torre Eiffel, né? E todo o glamour que tem em volta disso, o homem francês, parisiense, que agora se sente superior, graças à sua ciência, né? As pessoas ali na frente tirando fotografias, ouvindo música e desfilando a nova moda das suas roupas de alta costura, enfim, tá? Tudo isso, tá? Certo? E essa era a ideia. Só que a Torre Eiffel, ela teve tanto turista, teve tanta visitação, que eles optaram por não desmontá-la nunca mais, que isso seria uma péssima ideia, né? Ruim para os negócios, tá? E assim a Torre Eiffel ela ficou e, de fato, é o monumento mais visitado da humanidade até os dias de hoje. E muito bem, vamos lá. O que acontece? Nós tivemos aqui, então, esses países industrializados que agora estão vivendo sua belle époque e que agora estão se largando para ocupar outras regiões. E nós tivemos também dois outros países que resolveram copiar o exemplo. O exemplo do nacionalismo, o exemplo do imperialismo, o exemplo do liberalismo e do enfim, nacionalismo já falei tudo. Imperialismo, nacionalismo, industrialismo e liberalismo, enfim, tá? Ok, que é quem, justamente? Alemanha e Itália. A nossa Alemanha se unificou, a nossa Alemanha se industrializou, começou a engolir territórios, arrumou desavenças com a Áustria, com a Dinamarca, depois se bateu com a França na Guerra Franco-Prussiana, certo? Durante o processo de unificação. E daí que acontece que agora a nossa Alemanha está partindo para a ocupação da África também. Está ocupando territórios na África. Para o profundo desconforto de quem? Daqueles que se consideravam os primogênitos, né? Os primogênitos da ocupação africana, Inglaterra e França. Certo? Os alemães ocuparam Marrocos, ocuparam Camarões, ocuparam a Namíbia, a Tanzânia. Isso tudo foi incomodando profundamente os ingleses e franceses, que se sentiam donos daqueles territórios ali, né? Haviam chagadones, etc. E daí por isso que o nosso conhecido Otto von Bismarck vai chamar a Conferência de Berlim. Conferência de Berlim foi uma grande reunião onde o Bismarck vai convidar a todos os outros líderes, os grandes líderes de Estado da Europa, onde todos eles vão se sentar para definir regras para a divisão da partilha da África, tá? Regras para a divisão da África. Onde eles vão estabelecer a regra o seguinte: todo país que estiver colonizando precisa levar contingentes populacionais para ocupar a região que está colonizando. Precisa colocar instalações em infraestrutura. Precisa efetivamente explorar os recursos, etc. Por quê? Porque a ideia é de que se você não está explorando, você tem que ceder para os outros, tá? Você não pode ser dono de algo que você não usa. Essa é a ideia de imperialismo, certo? Ou seja, eles olham para a natureza até este momento como um território a ser explorado, um território infinito. E quando eles dizem assim, explorar a natureza, explorar os recursos pelo benefício do homem e da Revolução Industrial, eles consideram as populações que estão ali também como natureza, tá? Certo? Ou seja, as populações ali são vistas como animais. Não há diferença entre o elefante, entre o gado de corte que está dentro de um pasto e entre os habitantes da região. Eles são animais, afinal eles não evoluíram, é basicamente essa a concepção que eles têm, e por isso que eles estão fatiando a África, desconsiderando completamente as culturas locais, desconsiderando as civilizações, a história que foi estabelecida, enfim, que nós estamos entrando num dos períodos mais truculentos da história, certo? Onde os europeus, na sua arrogância, né, que eles acabaram desenvolvendo naturalmente, pela questão de terem criado a Revolução Industrial, agora estão se vendo no direito de fazer isso. Enfim, a nossa Conferência de Belém buscou diminuir as tensões entre as nações europeias. Entre as nações europeias, tá? Mas que não consultaram os povos dominados, pois a ocupação para eles seria boa. Esses caras vão aprender algumas coisas sobre urbanização
higiene, vão fazer aulas de matemática, entendeu? Vão aprender um pouquinho de cristianismo, de modos à mesa, para esses pelados selvagens, animalescos, de raças inferiores, certo? Onde lá esses inferiores vão poder aprender a trabalhar e a se dirigir educadamente aos seus patrões europeus agora, tá? Ok? Então, essa ocupação iria levar a civilização a povos atrasados. Algumas charges super conhecidas para vocês aqui, ó. Essas charges que sempre aparecem em Enem, sempre aparecem em vestibular. Aqui vocês têm os nossos imperialistas que estão fatiando a China, né? Nós temos várias nações representadas aqui. A Inglaterra da Rainha Vitória, os alemães aqui, os franceses, os russos, os japoneses, todos eles fatiando a China aqui, né? E ali, coitado, o imperador chinês apavorado, né? Meu Deus, parem, né? Enfim, tá aí a galera fatiando a China, eles vão comer como se fosse uma pizza. Aqui, vocês têm aqui o comerciante e empreendedor Cecil Rhodes, que foi provavelmente o maior explorador da África que já existiu. Esse cara, ele era um grande empreendedor. Essa coisa até fica vivo até hoje em dia, né? Uau, o cara faz grandes negócios, ele é um grande empreendedor. Veja, eles merecem isso, merecem aquilo. Esse cara aqui, Cecil Rhodes, foi um cara que fez uma ampla dominação na África, criou as maiores mineradoras, né? Para exploração de ouro, diamantes, e daí ele tinha uma grande ambição, por isso que ele está desenhado desse jeito, pisoteando o continente africano, porque ele tinha uma grande ambição de fazer uma grande ferrovia atravessando a África de ponta a ponta, tá? Esse sonho não se concretizou, mas foi um cara que explorou pra caramba, tá? Certo? Então é isso, as populações que estão ali, a natureza que está ali, serve para a exploração europeia, tá? E é da mesma forma que a nossa sociedade, a nossa economia, não se importa com os porquinhos que viram o nosso bacon, assim como os boizinhos que viram o nosso hambúrguer, tá? Esses caras também não se importam com o destino das populações que habitam há milhares e milhares de anos essa região. Os povos mais antigos do planeta, eles absolutamente não se importam com o que acontece. A supremacia racial branca foi justificada por pseudociências, porque agora tudo é ciência, ciência, ciência. E sim, com certeza, temos grandes descobertas, a eletricidade, a câmera fotográfica, etc. Só que, por outro lado, tá, a ciência ela não é um processo que nem eles achavam, que você poderia, por exemplo, descobrir essa lei científica e pronto, a lei científica ela é unânime, ela é absoluta, ela serve em qualquer ponto de vista, em qualquer situação. Ou seja, os positivistas do século XIX, eles cometeram o que hoje nós consideramos um grande erro, de achar que existe uma ciência perfeita e que todos nós, ao atingir aquela ciência perfeita, todo ser humano se tornaria perfeito. Tá? Porque isso é uma visão muito religiosa, na verdade. Isso não é ciência, isso é fé, né? Certo? Então, o fato é que, daí, como eles estavam descobrindo vários teoremas, eles achavam que só os brancos dominariam esse teorema, tá? Nessa época nós temos as teorias evolucionistas que estão aparecendo. Charles Darwin, né, vai escrever a sua famosa obra A Origem das Espécies, que é maravilhosa, que inclusive ela é a base da biologia até hoje, a origem das espécies. Ela já não é mais uma teoria hoje em dia, ela já é considerada um fato, certo? A evolução das espécies hoje para a ciência é um fato, certo? Só que tudo isso aí era tão novo e gerou uma frenesi, gerou uma euforia tão grande que as pessoas agora estão tentando explicar tudo através de teoremas que estavam sendo desenvolvidas ali. E o problema é que aí surgem as pseudociências, as explicações cientificamente erradas, como por exemplo essas duas que eu vou mostrar para vocês. Uma se chama darwinismo social. O principal representante de darwinismo social ficou conhecido como o filósofo Herbert Spencer, tá? Esse cara aqui foi um dos grandes admiradores de Darwin, e ele, tentando observar também a questão da natureza e como que a natureza se comporta na evolução das espécies, ele resolveu então, acreditando, né, no poder absoluto da ciência desses teoremas, ele resolve então colocar dentro, né, os fenômenos sociológicos, dentro de leis biológicas, o que é um erro gravíssimo, tá? Certo? Apesar de ser uma obra importante, que foi de grande impacto no século XIX, nós consideramos uma pseudociência, ou pelo menos, na pior das hipóteses, um ponto de vista ultrapassado. Extremamente perigoso, legitimou muitas e muitas violências na história, e é uma teoria já completamente derrubada, tá? Porque hoje nós já temos a genética.
e através da análise do genoma nós já temos a plena certeza que esse cara estava absolutamente errado. O que ele dizia, tá? E ele, como um bom positivista também, né, ele dizia que a humanidade ela necessariamente tem que evoluir da sua fase mais bruta e primitiva para a sua fase mais fina e complexa e refinada e perfeita. Ele dizia que toda evolução da natureza tende à perfeição. Diferente de Darwin. Darwin nunca disse que evolução é melhoramento. Darwin disse que evolução era a adaptação ao meio. Tá certo? Darwin dizia adaptação ao meio para a sobrevivência. Não tem relação nenhuma com melhoramento. Melhoramento em relação ao quê? Tá? Então, na visão dele, tudo vai se complexificando e vai se melhorando com o tempo. Então, significa que o quê? Ele resolveu, então, usar esse modelo para justificar por que a miscigenação era algo ruim, porque povos que ainda não haviam evoluído, se eles se miscigenarem com brancos, eles vão involuir esses brancos, eles vão puxar para baixo, os indígenas também. Se os indígenas se casam com brancos, eles puxam a evolução para baixo, uma espécie de marcha ré na visão dele, tá certo? E na visão dele, as condições dos povos ao longo do mundo explicam seu estágio evolutivo. Tá? Essa que é a percepção que ele acaba criando e que acaba justificando a violência de muitos que leram a teoria dele e que acabaram então aceitando a violência contra os outros povos. Ou seja, ele olhava para a Europa e dizia, veja como a Europa é rica, veja como a Europa tem máquinas e tem ciência, e veja como que a África, por exemplo, não tem nada disso. A África, as pessoas elas caçam javalis, dançam em torno de fogueiras, muitos ainda andam seminus, então isso significa que a espécie não evoluiu. Isso não tem absolutamente nada a ver com Charles Darwin. Darwin dizia o seguinte, se a espécie tiver evoluído, ela consegue ter mecanismos para se adaptar ao meio e sobreviver. Então significa que, segundo Darwin, todas as espécies que estão vivas hoje evoluíram, estão igualmente no mesmo ponto de evolução, assim como todos os seres humanos do planeta estão no mesmo ponto de evolução, independente da sua cor da pele, independente do lugar onde ela nasce, assim como todos os seres que estão vivos, certo? Assim como a bactéria que está dando rolê por aí, assim como as amebas, assim como o verme da mosca, assim como o coelhinho da Páscoa, assim como as tartarugas ninjas, todas elas, se elas estão vivas, quer dizer que elas sobreviveram às pressões do meio ambiente, assim como nós. Nós somos tão evoluídos quanto os macacos, quanto os chimpanzés, quanto as moscas, quanto as abelhas, quanto os lobos, etc. Ou seja, se está vivo quer dizer que evoluiu. Tá? Ou significa que o quê? Isso que Spencer está propondo não tem nada a ver, mas que acabou justificando uma violência tremenda, tá? E é uma pseudociência porque ela não se comprova. A humanidade tenderia a evoluir para a perfeição, e aqui seria complexa, liberal, tá? Ele é um dos grandes pensadores do liberalismo econômico, e industrial, certo? Essa é a primeira teoria, ou seja, os europeus olham para outras populações do mundo como se estivessem numa fase primitiva, selvagem, pré-histórica, como se negros, como se índios, como se asiáticos não tivessem evoluído, tá? Muito bem, outra teoria que a gente tem que levar em consideração, a eugenia de Francis Galton. Eugenia significa bem-nascido, tá? Eu, do grego, vem do bom, genia, quer dizer nascimento, genética, né? Enfim, quer dizer origem, tá? Eugenia significa que o cara tem uma boa origem, ele é um bem-nascido. Primo de Darwin, foi influenciado pela teoria da origem das espécies e também de várias outras teorias que os naturalistas e biólogos dessa época estão desenvolvendo. Inclusive aquela própria ideia das ervilhas de Mendel, né, que vocês com certeza já estudaram, de que um belo dia, né, as pessoas que produzem ervilhas não gostavam, né, das ervilhas amarelas e enrugadas, porque elas eram feias, tinham um gosto ruim, sei lá, enfim. Tá? E um belo dia eles foram selecionando só as ervilhas verdes e lisas, e um belo dia as ervilhas amarelas entraram em extinção. Tá? Isso aí nós chamamos do quê? Isso aqui se chama de seleção artificial. Quando eu seleciono artificialmente, tá, somente as espécies que eu quero que se produzam, e eu elimino as características que eu acho negativas. A história da seleção artificial é praticamente a história de todos os alimentos que o ser humano já meteu a mão. Certo? Tudo que a gente come vem de uma seleção artificial. Certo? Só a gente pegar, por exemplo, o frango que nós temos hoje. Se a gente comparar com o frango que existia há 50 anos atrás, eu botar frango e com frango de frente para frente, os dois não se reconheceriam.
Vocês entendem por quê? Porque nós estamos o tempo todo selecionando características para pegar os franguinhos mais gordos possíveis para que isso seja economicamente mais viável. A mesma coisa aconteceu com o nosso gado. Nós já temos um gado, um boi, que é extremamente bombado já, né? Tudo isso vem de seleção artificial, tá? Pensa no trigo, por exemplo, tá? Jesus Cristo repartindo pão, ou seja, desde a época de Cristo e desde muito antes, na verdade, desde o período neolítico, que o ser humano, quando desenvolveu a agricultura, ficou selecionando os melhores grãos para poder ter o trigo mais energético possível. Então significa que isso é seleção, perdão, eu falei errado, artificial. Tá? Quando eu separo somente as características que eu quero, eu vou isolando, assim como a gente pegou desde a era paleolítica com cachorro, e isso deu origem ao poodle, ao pug, entendeu? São seres que jamais existiriam na natureza, eles só existem porque nós quisemos, né? O pug, o bulldog, esses cachorros que a gente chama de braquiocefálico, é isso o termo? Que tem o nariz achatado, tá? Eles têm essas características porque o ser humano achou fofo, né? E a gente foi pegando o cachorro com o nariz mais achatado e cruzando com o cachorro com o nariz mais achatado até chegar nesse pedigree, que é praticamente o mesmo DNA para todos eles, né? Eles são todos tão idênticos que é quase que o mesmo código genético para todos eles. Só que um ser desse não poderia existir na natureza. Imagina um pug caçando, cara. Já pensou? Tadinho, ele não consegue nem respirar, cara. O pug ele ronca acordado? Como é que ele vai, né? Enfim. Tá aí. O que acontece? Então ele defende a seleção artificial. Ui, agora isso dói. Para o melhoramento da raça humana. O que entra aqui na eugenia, no departamento da pseudociência? A parte melhoramento da raça humana. Tá? Qual é o ponto objetivo que Galton sabe o que é o ser humano melhor? Galton dizia o seguinte: o dia que a eugenia for colocada efetivamente em prática, um dia não haverão mais pessoas idiotas, feias, doentes, e o mundo será composto de pessoas perfeitas, fortes, inteligentes, educadas. Educação é genético? Enfim, tá? Ok? Então é isso que ele pretendia. Significa, Einstein não teria existido porque foi considerado autista até os seus 8 anos de idade e estudou para colégio de autistas e não falava, tá certo? Lionel Messi teria sido extinto, entendeu? Stephen Hawking, né, que teve uma doença de paralisia cerebral. Ou seja, isso é uma visão totalmente bizarra, tá? Do que a gente pode definir como um ser humano ou como um não ser humano. E esse tipo de pensamento pode induzir uma atitude profundamente violenta. Se nós falamos que somente os seres humanos perfeitos devem viver, o que nós faríamos com todas as pessoas com Down, por exemplo, síndrome de Down? O que nós faríamos com as crianças autistas? E ele estendeu isso daí. Ele estendeu o que disse mestiços, negros, indígenas, tá certo? Significa que essa eugenia ela foi usada para justificar, direto ao ponto, racismo, tá? Você já entendeu, tá? Ok? Certo? Ela usa uma justificativa pseudocientífica para justificar o racismo. E olha isso aqui, ó, a crença na superioridade racial justificou práticas de exploração violenta das riquezas e da mão de obra, porque não tem problema. Essas populações africanas, asiáticas, elas são gado, certo? A gente pode até educá-los, né? Da mesma maneira que a gente domestica um cachorro para ele fazer xixi no lugar certo, mas nunca que o negro, por exemplo, na visão dessas pessoas, vai poder ter o mesmo nível de cidadania, poder estabelecer família, poder se casar, gerar descendentes com pessoas brancas, tá? Porque eles são, entre aspas, de raças diferentes. Essa é a visão que as pessoas têm no século XIX. E dessa forma, então, isso justifica uma exploração brutal da natureza. Olha que o homem se sobrepondo à natureza, isso aqui são dentes de marfim. Primeira coisa, né? Aqui se populariza a prática do safari, quando aqueles carinhas, aqueles ingleses de bermudinha e capacete entram para ficar matando leões, tigres, né? Elefantes, para justamente mostrar como que a tecnologia superou até o mais terrível dos mamíferos, até o maior de todos os animais, o elefante, a girafa, o leão, etc. tal, e como que isso, a vida desses seres devem estar a serviço do enriquecimento. Isso aqui, os dentes de elefante é o que a gente chama de marfim, isso aqui servirá para fazer teclas de piano, decoração de bijuterias, de espelhinhos e assim vai, tá? E daí nós temos esse carinha aqui que vocês estão vendo, o nosso rei Leopoldo II da Bélgica. A Bélgica, que a gente costuma sempre pensar, é um país bem neutro, querido. O rei Leopoldo II da Bélgica foi o mais truculento e o mais violento de todos. Ele entendeu que o Congo belga, a região do Congo belga,
que envolve a região de Ruanda, tá? Certo? Dá para entender por que nós temos essa instabilidade política até hoje. Essas pessoas aqui que não trouxessem a cota mínima de borracha ou de marfim ou de ouro, seja lá o que for, ó, tá? Eram punidos com mutilações. Então ele cortava mão, cortava pé, decepava inclusive mão e pé de bebês, tá? Para punir os pais que não queriam trabalhar. Então eles pegavam bebês e cortavam a mão fora, certo? Ou seja, talvez até pior do que a forma como nós tratamos os nossos animais de corte hoje, tá? E dessa forma, então, Leopoldo II ele é a marca, ele é o símbolo máximo do que foi esse imperialismo e até que ponto que foi esse racialismo europeu, esse eurocentrismo europeu e o termo imperialismo, que vai muito mais além do que matéria-prima e mercado consumidor. É toda uma concepção cultural que está em volta disso e que inclusive que está em questionamento hoje. Essa estátua de Leopoldo II, lá da Bélgica, que depois das últimas revoltas que a gente teve há dias atrás, né? Certo? Desde aqueles protestos antirracistas, desde o assassinato daquele homem negro em Minneapolis, nos Estados Unidos, tivemos protestos no mundo inteiro. E a nossa estátua de Leopoldo II na Bélgica ele foi vandalizado, o que fez com que o próprio governo de Bruxelas começasse então a repensar de que forma que nós representamos o passado. A estátua foi retirada, tá? Certo? Tem muitas nações que estão repensando se a gente deve colocar e celebrar a memória desse tipo de governante no passado, né? Os heróis da pátria, né? Enfim, heróis da pátria que eram mutiladores, que eram assassinos, eram genocidas e destruidores do meio ambiente e assim vai, né? Aqui, nativos de diferentes locais, isso aqui é só para vocês entenderem, para vocês contextualizarem como as coisas funcionaram na época, foram catalogados como espécies não evoluídas. Nativos foram catalogados como espécies não evoluídas e expostos como animais em zoológicos, tá? Nas feiras universais de ciências tinha telefone, tinha lâmpada elétrica, tá? Tinha o rádio, a máquina fotográfica e também o setor que eles chamavam de feira antropológica, onde as pessoas poderiam visitar espécimes exóticas de animais, tá? Do passado. E assim as pessoas ficavam atirando amendoins, atirando pedaços de pão para dentro dessas jaulas, né? E as pessoas elas podiam visitar nativos de diferentes regiões, como por exemplo nativos mexicanos, nativos da África, nativo da região das Filipinas, por exemplo, que é de onde vem essa menina aqui, né? Tá? Que está amarrada aqui no tronco, tá? Para que as pessoas pudessem ver como a espécie humana era antes de evoluir, certo? E na visão das pessoas, além de entretenimento, de diversão, da mesma forma que nós olhamos outras espécies no zoológico hoje, que também é algo que já está em questionamento hoje, né? A gente olhar, por exemplo, para uma jaula com um animal estressado e preso dentro, tudo isso está sendo questionado. Já houve o questionamento alguns anos atrás do circo, né? Onde os animais exóticos faziam, digamos, peripécias ali, porque na verdade eles eram treinados sob tortura para o entretenimento dos humanos. Agora os zoológicos estão em questionamento e dessa forma que as pessoas elas misturavam ciência, tá? Depois que eles morriam eles eram dissecados porque eles queriam tirar a medida do crânio, a medida do polegar do pé, tudo isso para mostrar e criar um modelo para que nós entendamos como o ser humano ele era antes de evoluir. Essa era a percepção dos positivistas do século XIX, tá? Ok? E também para entretenimento e também para educação, para que as crianças possam aprender que elas são mais evoluídas, né? Certo? Os nativos eram classificados como elos perdidos, ou seja, pertencente a um ponto anterior da evolução humana, tá? E as teorias racialistas do século XIX são uma das raízes do racismo atual. Partem do pressuposto que a evolução é um movimento natural de melhoramento, coisa que hoje nós já sabemos que isso é erradíssimo. A raça branca representaria o ponto mais alto desse melhoramento, e as heranças desse pensamento predominam no século XIX e ainda influenciam os dias de hoje. Tudo isso é mais recente do que você pensa, tá? Os zoológicos humanos eles predominaram na Europa e nos Estados Unidos até a década de 50. Até a década de 50, tá, gente? Tá? Isso não é mole, não. Certo? Olha aqui quando a gente digita evolução no Google, ó. Ainda aparece isso, cara. Tá? Essas linhas retas aqui, ó. Onde todas as espécies do passado só evoluíram para dar origem ao Homo sapiens. Ou seja, a natureza tem um objetivo, gerar o Homo sapiens. Evoluindo através do quê? Através da ciência. Se o cara não produzir ferramenta, ele não evoluiu. Ah, existe ferramenta mais evoluída que um celular? Ah, índios não têm celular, é mesmo, eles não evoluíram.
E esse tipo de preconceito ainda contamina, tá, a nossa cultura dos dias de hoje. Enfim, ainda existe racismo, né? Certo? Ok? Muito bem, enfim, era isso que eu tinha para dizer para vocês, né? A coisa ainda está presente no dia de hoje, né? E, gente, muito obrigado, tá? Essa é a primeira parte de imperialismo. Obrigado por assistir até aqui. E, enfim, que eu espero vocês até a nossa próxima aula e tem exercício aqui para você resolver, tá? Só virar o slide aí. Vai fundo! Falou, povo, um grande abraço.